caros alunos, vamos fazer mais uma questão que caiu no concurso público para professor de História em Santa Catarina em 2021 pela banca da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina. Então vamos lá. No ano de 1688, Guilherme de Orange entrou na Inglaterra com seu exército e foi declarado rei pelo parlamento inglês, que anteriormente havia deposto Jaime II, que saiu sem resistir à pressão do parlamento, ou seja, a transição ocorreu sem maiores conflitos ou derramamento de sangue. O processo descrito se refere a... Essa questão aí envolve um conhecimento da história da Inglaterra, de um fato muito cobrado em diversos vestibulares e concursos públicos. Mas antes da gente falar sobre essa questão, nós vamos aqui tentar contextualizar para a gente poder entender um pouco como que se dá essa subida de Guilherme de Orange ao poder. Porque é exatamente isso, né? A questão vai falar, em 1688, Guilherme de Orange chega ao poder por causa de uma revolução? Está entre as alternativas. Ele vai chegar por causa de uma revolução ao poder. Mas que revolução foi essa? Nós sabemos que até esse período, a religião e política, eles estavam intimamente ligados, como ficaram durante toda a Idade Média. E na Inglaterra não foi diferente. A gente tem ali, na Inglaterra, uma ligação entre a Igreja Católica e o Estado, e a Igreja Católica, inclusive, favorecendo o absolutismo, por exemplo, de Carlos I, que vai entrar em conflito com o parlamento, porque Carlos I ele queria manter seu poder absolutista, né, e contava com o apoio da Igreja Católica para isso, e o parlamento queria limitá-lo. Essa revolução ficou conhecida como Revolução Puritana, especialmente por quê? Porque ela é um efeito, né, direto da reforma protestante, que vai acontecer naquele período com a ascensão do calvinismo, que também é chamado de puritanismo, né? Como a gente sabe, a Igreja Católica ela vai apoiar os monarcas que são absolutistas, né? Inclusive visando o poder também. E isso fez com que várias pessoas se opusessem, se ancorassem no protestantismo, exatamente para derrubar esse absolutismo. Por causa disso, muita gente nesse concurso pode até ter marcado aí a Revolução Puritana, porque está ali ligado a esse momento. Mas ela, apesar de ter contribuído com a ascensão ao poder de Guilherme de Orange, que é exatamente o que vai acontecer anos mais tarde, vários anos mais tarde, né, após essa revolução, quem subiu ao poder nesse momento foi Oliver Cromwell, que vai subir ao poder porque Carlos I ele vai dissolver o parlamento, entrar em conflito com o parlamento, e no final, na Revolução, vai acabar sendo decapitado. Com isso, houve a instauração de uma república entre 1653 e 1658, que funcionou por um regime de ditadura, pelo governo de Oliver Cromwell. Quando ele morreu, o filho dele era um pouco menos, tinha menos poder, menos influência, e não se conseguiu manter no poder, não. E acabou sendo deposto pelo parlamento, e olha o que o parlamento vai fazer. Nomear o filho de Carlos I como novo rei, o Carlos II. De novo, o que Carlos II vai tentar fazer? Igual o pai, que ele quis também ser absolutista, e para piorar, também voltou a se aproximar do catolicismo, e acabou incentivando o catolicismo, assim como o filho dele depois, né, o Jaime II, que vai governar a Inglaterra, e vai também tentar fortalecer os católicos. E Jaime II novamente vai entrar em confronto com o parlamento por causa disso, não só por causa do catolicismo, mas por causa da sua tendência absolutista, porque o parlamento ele vai defender uma monarquia constitucional praticante do puritanismo, ou seja, da religião calvinista. Os parlamentares eles vão se unir a quem? A Maria Stuart, que era filha do rei, né, e do marido dela, que é o Guilherme de Orange. Aí nós chegamos na questão, porque eles vão fazer o quê? Eles vão se mobilizar contra Jaime II. Guilherme, ele era o príncipe de Orange, e ele já havia participado de várias guerras contra poderosos absolutistas, entre eles o poderoso Luís XIV. Né? Então, ele era famoso por causa disso. Vários protestantes o consideravam como um defensor da sua fé. Como eu disse, né, quando Jaime se tornou rei, na Inglaterra em 1685, o que vai acontecer? O seu catolicismo, né, vai deixar que ele se torne impopular com a maioria que era protestante britânica. Então, Guilherme ele foi convidado a invadir a Inglaterra por um grupo bem influente de políticos e religiosos, né, ligados ao parlamento, e esse evento ele não foi violento, e ele ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Não vai acontecer violência nem nada, e ele consegue depor o Jaime, e vai se tornar soberano junto com Maria. Então, a alternativa é a letra D, Revolução Gloriosa. Então, uma revolução que vai acontecer sem conflitos, sem derramamento de sangue, e em razão exatamente
dessa tendência absolutista, né? E é interessante a gente também ressaltar que Guilherme de Orange, quando ele assume o poder, ele acaba assumindo o compromisso também de não se tornar um rei absolutista, como aconteceu anteriormente com os demais reis, né, que se aliaram ao catolicismo, exatamente para poder manter esse poder. Então eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.